não esqueça, deixa o like, se inscreva e ative as notificações do canal. Reflexos de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Motivos para comemorar apenas a vitória do Flamengo contra o Sport. Nos bastidores, o técnico Luiz Felipe Scolari cobrando os jogadores, assim como fez publicamente sem nominá-los. Mas algumas coisas importantes para falarmos aqui neste vídeo. Primeiro, que o técnico Luiz Felipe Scolari deve dar um tempo em jogadores como Jean-Pierre e Darlan. Estes atletas devem perder um pouco de espaço dentro do time do Grêmio. Darlan é uma primeira opção para os volantes e também Jean-Pierre para armador. Esses dois jogadores devem, nesse primeiro momento, ficarem à parte daquilo que é o time considerado titular na briga contra o rebaixamento. O técnico Filipão fez cobranças fortes e disse que o Grêmio precisa ter raiva do adversário, precisa brigar com o adversário para vencer. Esta cobrança já ecoou nos bastidores do Grêmio e há um entendimento por parte dos pares da direção de que de fato o Grêmio precisa brigar para vencer, independente de como seja, ou seja, jogando bem ou jogando mal, né? Nesse sentido que eu estou falando. Nesta condição, uma pergunta que o torcedor do Grêmio fez de ontem para hoje: por que Maicon não jogou? Eu conversei com duas pessoas hoje que me disseram que foi uma opção, uma escolha do técnico Filipão no jogo de ontem. O Maicon não tinha qualquer problema, estava no banco de reservas, até havia uma expectativa de que ele pudesse jogar de 35 a 40 minutos contra a equipe, né, o adversário de ontem do Grêmio, a equipe do São Paulo. Acabou não jogando e ficando no banco de reservas ao longo dos mais de 90 minutos que o Grêmio disputou o jogo. Aí já era uma frustração no torcedor, porque acabou entrando o Darlan e não entrando o Maicon, que o torcedor do Grêmio ficou muito contente de ver os poucos minutos contra a Chapecoense, especialmente pela movimentação que ele deu no meio de campo. Gera uma estranheza na torcida, mas a resposta que eu tenho para dar é que foi uma opção apenas do treinador, ele não tinha qualquer problema, estava no banco e havia até uma expectativa maior sobre o aproveitamento do atleta. Bom, foi uma opção do técnico. Sobre o Ferreira, viu, gente? Todo mundo perguntando se ele vai voltar, se ele vai ser aproveitado. A direção do Grêmio segue ainda sem tomar uma decisão sobre o jogador. A expectativa é que mais 7 dias até o seu retorno, ou seja, no próximo final de semana, quem sabe ele poderia estar à disposição, quem sabe, mas ainda a direção não tomou a decisão se vai aproveitá-lo ou não. Em números, ele ainda é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada, o que não é muito difícil, porque o Grêmio tem poucos gols marcados no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Grêmio no Brasileirão, por exemplo, é o Wanderson, que fez 2 gols. Um golaço de falta ontem, e o primeiro gol dele é aquele golaço também contra o Ceará, né, na estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, a sequência aí bastante complexa, né, do Grêmio. Tem o jogo atrasado contra o Cuiabá, tem o Bahia, o Atlético Mineiro, o Corinthians. Então, adversários que o Grêmio tem que encarar ainda nessa reta final neste confronto. O jogo atrasado contra o Flamengo ficou para depois do começo do segundo turno, né? Tem o jogo contra o Ceará e depois vem o Flamengo. Para finalizar, pelo menos uma notícia que eu entendo que é boa para o torcedor gremista, que é a situação do Campaz. Hoje houve mais uma troca de documentações, né? Ainda havia uma indefinição quanto ao parcelamento do jogador, pagamento à vista ou parcelamento, né? O Grêmio não quer pagar à vista e o Tolima ainda gostaria de ver alguma quantia já, né, na mão nesse momento. Havia essa indefinição. Que fiquei sabendo hoje é que a situação em relação à troca de alguns documentos aconteceu neste domingo. Tentei contato com um empresário dele ainda nesse domingo para confirmar que chegaria amanhã o jogador. Não obtive o retorno, né? Tô gravando esse vídeo sem o retorno para vocês. A primeira informação do próprio era que o Campaz chegaria nessa segunda-feira. Se porventura eu tiver alguma outra atualização, eu vou colocar nos comentários aqui desse próprio vídeo. Grande abraço, até a próxima, fui!